Oi, pessoal, então, continuando a aula passada, nós temos aqui o nosso programa vazio e temos a função void main. Esse void main é a função principal do nosso programa e se você não tem muita familiaridade com a linguagem C, todo o nosso programa, basicamente, ele tem que rodar aqui dentro do void main. Então, esse void main é a função principal e ele tem aqui uma chave que abre e outra que fecha. Então, o início do void main é aqui, a partir desse ponto ele começa e aqui ele termina. E eu posso aumentar esse espaço aqui. O importante é que o meu programa, grande parte dele fique aqui dentro, a execução do código ficará aqui dentro. Nós vamos poder colocar aqui fora alguns detalhes, algumas definições, algumas diretivas que nós vamos estudar aos poucos mais para frente, mas a princípio tudo que nós vamos fazer na nossa programação tem que ficar aqui dentro do void main, tá? Então, na linguagem C, as funções elas começam com a chave. Aqui abre chave e aqui fecha a chave. Então, toda chave que eu abro, eu tenho que fechar. E vai ser sempre assim. A primeira coisa que nós vamos configurar no nosso projeto é a direção dos pinos. Nós estamos aqui utilizando dois LEDs, um no pino RB0, outro no pino RB1, e nós precisamos configurar esses dois pinos então, o RB0 e o RB1, ou como entrada ou como saída de dados. Como esses dois pinos eles estarão ligados em LEDs, obviamente que para acionar o LED a informação tem que sair do microcontrolador, né? Então, o RB0 e o RB1 terão de ser pinos de saída e não de entrada. Para configurar o pino RB0 e o RB1 como pinos de saída, nós temos de configurar os registradores TRIS, mais precisamente os registradores TRIS do porte B. E isso nós já explicamos nas aulas introdutórias de microcontroladores. Se você não assistiu às aulas introdutórias, por favor, assista para você entender direitinho o que é essa história toda de TRIS. Mas em resumo, só para a gente lembrar, esse microcontrolador ele tem o TRIS A e o TRIS B. Ou seja, peraí que aqui ele tá pedindo para salvar, né? Então vamos salvar aqui. Muito bem. Esse microcontrolador ele tem o porte A, que são os pinos RA, e o porte B, que são os pinos RB, que vai de RB0 a RB7, o porte A de RA0 a RA7. E cada um desses portes, o porte A e o porte B, tem o seu registrador TRIS. O TRIS A controla a direção dos pinos do porte A, quem vai ser entrada e quem vai ser saída, e o porte B tem o registrador TRIS B, que controla, por sua vez, a direção dos pinos do porte B, ou seja, quais pinos vão ser entrada e quais pinos serão saídas. E aí, como nós já explicamos anteriormente, né? Eu quero que o RB0 seja saída, assim como o RB1 seja saída também. Então, eu vou colocar 0 no RB0. E olha só, quando eu jogo 0, ele é saída, assim como 0 no RB1 também. Os demais pinos, tanto faz, né? Do RB7 ao RB2 eu não estou usando. Então, em tese, eu não preciso configurá-los. Ou eu posso colocar todos como 0. Não tem problema nenhum. Aqui, no caso, nós podemos colocar todos eles como 1, como entrada. Mas poderia ser todos eles como saída. E aí, essa combinação aqui, 0B porque é binário, porque isso aqui são bits, que só podem ser 0 ou 1, 0B, e aí esse monte de 1 aqui e 2 zeros no final. Toda essa combinação jogando no porte B vai dizer o quê? Que do RB7 até o RB2, todos eles, olha só, todos eles são entradas. Mas o RB1, que eu configurei o TRIS dele como 0, e o RB0 também, os dois vão ser saídas. Então, no registrador TRIS, se eu jogo 0, o pino é saída. Se eu jogo 1, o pino é entrada. E o mesmo vai valer para o porte A. E nós já explicamos isso com mais detalhes nas aulas introdutórias, então eu repito, se você quer entender melhor essa história de TRIS, volte nas aulas introdutórias, porque lá isso é explicado com mais detalhes.
Então, configurando então os pinos RB0 e RB1 como saída, nós podemos fazer isso de várias formas. A primeira forma é simplesmente trisB igual a 0B, exatamente como nós fizemos aqui. Olha só, 0B porque é binário, e aí essa sequência de bits na frente. E aqui temos, então, configurando os 8 bits do porte B, o RB7 como entrada, o RB6 como entrada, o B5 como entrada, B4, B3 e B2 também como entrada, porém o B1, como eu configurei ele em 0, ele é saída, bem como o B0 também. Pronto, já configurei os dois últimos pinos, o B1 e o B0, como saída e os demais como entrada. Então agora, já configurei os pinos como saída, eu vou ligar o LED vermelho. Eu vou ligar aqui o LED que ligamos no pino RB0. Então, para isso, olha só como é simples, pessoal. Olha só como é simples. Pode ser em letra maiúscula ou minúscula nesse caso. Eu vou colocar aqui, colocar em maiúsculo, porte B, que é o porte que nós estamos trabalhando, os pinos RB, ponto RB0 igual a 1. Olha só que facilidade, pessoal. Eu digo o nome do porte, ponto, o nome do pino, e digo se ele vai ser igual a 1. Se ele for igual a 1, eu estou ligando ele. Ou se ele vai ser igual a 0, eu estou desligando ele. Olha que facilidade. Vamos testar isso aqui para ver se o LED realmente vai ligar. Então, para isso, nós temos que compilar. Compilar, como vocês já sabem, nós já abordamos esse conceito anteriormente. Compilar é você transformar esse código aqui, que é um código de fácil entendimento para o ser humano, em código hexadecimal, em linguagem de máquina. Para isso, você pode vir aqui nessas engrenagens, ou através do menu Build, ou pelo atalho Ctrl F9. Aí percebam que depois que eu fiz isso, aqui embaixo ele fez a compilação e mostrou lá no final, ó, Finished Successfully, ou seja, terminou com sucesso, está compilado. Aí nós vamos no Proteus e vamos puxar o programa aqui dentro do microcontrolador. Lá na pasta onde nós criamos, por isso é importante saber onde a pasta está salva, na área de trabalho, PIC micro C, programa 1, programa 01, que é esse com ícone cheio de números com a extensão .x. A frequência é 4 MHz mesmo, então por padrão Proteus joga 1, nós vamos deixar 4, que é a mesma frequência que nós colocamos lá nos fusíveis, lá no Editor Project do micro C. Dou OK e vamos simular. E olha só, pessoal, que interessante. Ligou os dois LEDs. Eu mandei ligar apenas um, mas ligou dois. Por que que isso aconteceu? Isso aconteceu porque eu defini tanto o RB0 como o RB1 como saída. Eu mandei ligar o RB0 e, de fato, o RB0 ligou. Mas o RB1, eu não falei se ele tem que estar ligado ou se ele tem que estar desligado. Eu simplesmente não defini um estado para ele. E sempre que eu não defino um estado para um pino, ele fica indefinido, ou seja, ele pode ser 0 ou ele pode ser 1. E nesse caso aqui, quando eu liguei o microcontrolador, calhou dele ser 1. Então nunca é bom a gente deixar um pino sem definir o estado dele, sem dizer se ele vai estar ligado ou desligado. Sempre é bom definir todos os pinos que são saídas, definir se eles vão ser 0, se eles vão estar desligados, ou se eles vão ser 1, se eles estarão ligados. Então, para isso, o que é que eu vou fazer então? Eu vou desligar o RB1. Porte B, ponto, RB1 vai ser igual a 0. Vamos compilar com sucesso e simular. Olha só, agora funcionou perfeitamente, pessoal. Já ligamos então o LED vermelho. Vejam então como é simples. Primeiro eu uso o registrador tris para definir quais pinos serão entradas e quais pinos serão saídas. E depois eu posso ir ligando ou desligando aqueles pinos que eu defini como saída, claro, como 1, como ligados, ou como 0, que no caso seria desligados, tá ok? Então, nesta aula nós vimos como acionar uma saída do microcontrolador. Na próxima nós vamos continuar aí a nossa saga pelo micro C, aprendendo sempre coisas novas. Se você gostou, dê um joinha no vídeo, se inscreva
no nosso canal para ajudar na divulgação dos vídeos. Muito obrigado a todos e até a próxima. Tchau!